Oi meninos e meninas, vamos cortar e costurar mais uma blusa comigo. A gente já fez 1, 2 e 3 costura iniciante, está aí abaixo na descrição. Essa que está aqui é um conjunto, eu fiz a primeira blusa, depois eu fiz o shortinho para explicar o zip. Aquele zip que você pegou de primeira e não ficou bom, não guarde na gaveta não, use o truque que eu fiz aqui que o zíper vai ficar perfeito, sem descosturar nadinha. E se gostou, já deixa um like, compartilhe, comente, se inscreva no canal e ative o sininho, que assim você não perde os próximos vídeos. Hoje é uma blusinha, você vai pegar uma blusa que você tenha mais soltinha, a gente vai cortar e costurar. A costura é bem pouquinha e é super fácil de fazer, além de tudo é rápido. Eu só vou colocar um toquezinho a mais para você fazer na mão e talvez dê um pouquinho mais de trabalho, mas porém vai ficar lindo e exclusivo, porque eu digo sempre para vocês, não é apenas uma cópia, e sim um modelo exclusivo para você. Hoje eu vou usar esse tecido aqui, ele é um crepe estampado e o que a gente vai fazer é um jeito diferente de dobrar. Assim eu vou ficar um pouco mais longe para que vocês vejam, senão não dá para mostrar ali na mesa, tá? Vamos dobrar diferente. Você vê que o tecido, deixa eu deixar aqui na posição correta, vem assim, né, dobrado. Aí você compra, deixa eu afastar aqui, ó, a metragem. E aí tem essa parte aqui, que é a orelha, aqui, ó. Tá vendo? Não tem essas beirinhas aqui? Às vezes tem essa franjinha e às vezes só tem furinho, né? Então, isso aqui é a orelha e é por onde você vai dobrar. Ó, você vai abrir ele todinho o tecido. Abriu. Então, você vai pegar esta parte aqui, segura. Aí você vai dobrar assim, aqui, tá? Dobrou? Deixa eu virar aqui. Esta posição. Agora aqui o comprimento ficou até lá embaixo, você vai segurar aqui e vai dobrar novamente. Aqui é onde está a dobra. Vou até embaixo, seguro e dobro novamente. Aqui onde está dobrado é onde vai ser o decote. Eu vou posicionar ali na mesa e a gente continua, tá? Então, deu pra ver direitinho? Então, aqui é onde vai ficar o decote, vamos pôr na mesa. Assim, aqui é onde eu vou colocar o decote, ó, na dobra. Então, vamos lá. É giz, fita, tesoura, deixa eu ver. Onde está a minha fita? Aqui tem uma gatinha dormindo aqui, ela está feliz, né, meu amor? Ai, que bonito. Pega a blusinha, posiciona aqui, ó, na dobra. Aqui ela vai ficar mais curtinha, porque eu só tenho 1 metro. Você pode comprar 1,20, que aí fica a blusa mais comprida, tá? A blusa aqui é só pra medir o seu tamanho. E eu quero mais soltinho, então eu vou vir até aqui. E daqui, da parte da cava, você vai fazer uma curva e descer. Pode ser assim, mais aberta e cortada aqui e virar godê, ou um pouco mais comprida pra ficar com a manga mais pra comprido. Porque se você fizer até aqui, ela vai ficar curta. Então, eu quero um pouco mais comprida, eu vou até aquele bico aqui, ó. Deixa eu puxar. Oxi. Vou virar um pouco aqui, senão não dá pra ver, né? Ó, estou virando assim, dessa forma. Então, se eu virar aqui para baixo e vir até aqui, fica godê. Eu não quero, eu quero que ela fique mais comprido. Então, eu vou vir daqui até este ponto aqui. Não precisa vir até aqui, não. Se eu vir até aqui, eu vou diminuir um pouco a minha manga. Eu não quero. Eu quero que ela fique nesta posição aqui. Ó, daqui para cá tem 15, ó. É onde eu posicionei. Então, eu vou cortar aqui, ó. Vou até lá. Aqui, ó, tem uma curva. Aí, aqui eu vou até lá em cima. Até na curva aqui.
Pronto. Fez isso. Agora, eu vou até aqui em cima. Você pode ver com a fita o tamanho, tá? Aqui em cima do ombro. Aí você vai e risca aqui, ó, tuc, 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 até aqui, tá? Com o giz. Eu já sei mais ou menos agitar, então eu já vou daqui mesmo. Vai curvando até na parte de cima aqui. Aproveita todo o tecido. Vou tirar aqui um pouco mais aqui. Pronto, fez isso, aí tira aqui, só falta aqui o decote, né? Aqui eu estou numa miniatura porque faltou cortar o decote e a câmera acabou a bateria. Então, já fiz todo o corte e aí ficou faltando apenas o decote. O decote eu não vou fazer igual da blusa, tá? Você pode retirar e vai colocar daqui, aqui, marca 17. Tamanho médio, 17 fica bom. Se quiser pode aumentar mais um ou diminuir um. E aqui você vai baixar 8. Baixa 8. E aí você vai fazer uma curva. Curva e vem até aqui. Aí vai cortar. Lembrando, deixa alfinetado, tá? Porque aí fica melhor, que assim não sai do lugar. Corta com um de margem de costura. Pronto. Então, você quer um decote costa, aí sim você tira os alfinetes. E aí fica desta forma aqui, manga e corpinho. Aí você vai abrir, dobrar aqui. Aqui está a manga e aqui o corpinho. Frente, costa ou costa e frente, tanto faz. Vou deixar essa parte costa e aqui frente. Vou baixar aqui mais 8. Daqui aqui é o tanto que eu baixei. Se você quiser pode baixar menos, caso queira menos decote, tá? Daqui aqui 8. Curva até a parte do decote de cima. Deixa bem igualzinho aqui, tá? Não deixa sair do lugar, não. Se for o caso, alfineta pra ficar certinho, aí sim você corta. Terminando em nada aqui na parte de cima. Pronto. Retirei isso, decote frente, decote costa. Deixa marcadinho com giz, que aí você não se perde. Aí você abre aqui. E aí tem frente e costa. Daí a gente agora vai pra máquina costurar. E todos os retalhos que você tiver do tecido, eu esqueci de cortar antes, mas é bom você cortar uma tirinha ou duas antes de cortar, fazer o corte, que aí você não vai precisar fazer costuras emendando. Então eu fiz algumas tirinhas e emendei pra gente poder fazer as fitinhas, porque a gente quer fitinha. Então, antes de cortar a blusinha, corte umas tirinhas e já deixa pronto para fazer as fitinhas. Vamos para a máquina costurar. Alfineta na mesa que é melhor que aqui, tá? Eu não alfinetei, tá escorregando. Vou colocar aqui a cava primeiro, que aí já junta.
Aqui na cá você costura bem devagar. E se não tiver assim muita habilidade, você vai devagarzinho com a mão, tá? Ó. Roda aqui o volante da máquina. Vendo? Assim. Aí você segue de novo. Na manga. Agora aqui você faz acabamento, tá? Pode passar aqui na overlock ou zigue-zague ou viés. Eu vou passar ali na overlock que vai mais rapidinho. Pronto, agora aqui, ó, vamos desavessar. E aqui, ó, já está fechado. Vamos aqui trabalhar já no decote ou pode ser na manga, tanto faz. Vamos fazer a manga, que eu acho que já dá para experimentar como que fica. Aqui, ó, na manga, o que você vai fazer na barra, você pode embanhar e deixar assim, bem soltinha, né, como um godê. Ou ela fica tipo sino, né, e curta ou comprida, tanto faz, você que escolhe. Então, eu quero deixar ela nesse comprimento que tá. Não tá nem muito nem pouco comprida, ficou no jeito que deu o tecido. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma franzida aqui. E essa franzida você pode fazer com lastex, ou costurando o elástico também, ou franzir e colocar uma barrinha, que é o que eu vou fazer. Eu prefiro, porque eu acho que vai ficar mais macio aqui na parte do punho. Se eu fizer essa barrinha e aplicar elástico, ele fica um pouco mais áspero aqui. Então, eu prefiro colocar uma barra. Aqui tem vai ficar com 2 de largura dobrado, tá? E aí, vou fechar aqui. Está mais largo que meu braço, olha. Aí, depois eu aplico o elástico dentro dele. E aí, vai ficar suave, um franzido suave. Então, está mais largo aqui, tem mais ou menos esse comprimento. Tem 27 de comprimento, 4 de largura, é o que eu vou colocar. Mas antes é melhor franzir, que aí fica fácil de costurar. Passa uma costura no ponto número 5, depois puxa com a linha que fica mais fácil de franzir.
Aqui eu estou costurando dessa forma, mas poderia ser pespontado e de várias outras maneiras. Eu prefiro dobrar e colocar em cima do franzido e passando a costura. Para iniciante é bem mais fácil assim. Dobrado em cima aqui, passa a costura. É estampado, talvez vocês não estejam vendo, mas eu vou mostrar bem de pertinho aí, tá? Deixa eu puxar aqui, ó, costurei. E depois vocês, ó, deixa eu mostrar aqui bem de perto. Tá dando pra ver? Passei a costura aqui, ó, em cima, ó, dobrado, passa a costura em cima do franzido, o franzido tá aqui de baixo, ó, costura todinho. Aí depois você volta, aí ele fica assim. Tá vendo? Aí está grande o punho, por isso que eu vou passar o elástico dentro dele para ele ficar mais firminho, que assim você tem a possibilidade de deixar aqui ou puxar bem aqui e fazer aquele fofinho na manga, entendeu? Se você não colocar elástico, você não tem essa possibilidade. Então eu acho melhor. E a costura para vocês é melhor assim, porque o pesponto pode ser um pouco mais difícil. Aí fica isso aqui, né, para fazer acabamento. Olha que feio, não pode deixar assim, né? A gente tem que passar aqui. Quer passar zigue-zague, passa, mas um viés vai ficar bem mais bonitinho, ok? Aqui você corta bem pertinho, tira todo o excesso, tá? Deixa bem fininho aqui, aí sim você pode fazer o acabamento, que vai ficar perfeito. Aí aqui eu vou abrir um buraquinho aqui na costura, passar o elástico por dentro e aí deixar o elástico não muito apertado, tá? Só o tanto que fica aqui e que você possa puxar. Que fique confortável. Daí ela vai ficar bem fofinha. Aí aqui você vai e faz a outra manga igual, depois passa o elástico. Pronto, aqui eu já fiz acabamento, eu fiz com viés, aí você pode fazer como preferir. Agora sim eu vou colocar aqui o elástico. O elástico você pode pôr com um passador ou um grampinho, eu prefiro, porque grampinho todo mundo tem. Coloco aqui, ó, o tamanho pra mim, ó, tá soltinho, tá vendo? Nada apertado. E aqui na costura mesmo eu quebro um pontinho bem pequenininho, não precisa ser muito, é só um. E aí eu vou colocar aqui dentro. Pronto, ó, cheguei aqui, ó, no final, já tiro. Ganchou aqui uma linha, vou retirar. Eu seguro aqui a pontinha. Espalho aqui o elástico. E aqui a ponta eu venho com linha e agulha ou vai aqui na máquina mesmo, tá? O elástico tem meio centímetro, ele é bem fino. Que assim não aperta muito o braço. Dou um processo aqui. Aí puxa assim, ó, que ele entra aqui dentro. Aqui pra fechar o buraquinho, você arruma aqui, passa uma costurinha, ou com linha e agulha mesmo, mas uma costurinha vai melhor, porque é rapidinho e é tipo um pontinho rebatido. Você vem aqui
bate no mesmo lugar do pontinho. E aí já fecha. Pronto, ó. Olha como fica, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, tem o elástico e assim ele pode ser preso ao braço. Olha que bonitinho. Tá dando pra ver aí, né? Ó. E aí você pode pôr no braço e prender ou deixar soltinho, porque ele continua folgado, ó. Ele tá folgado. Bem, feito isso, vamos para a parte aqui do ombro. A barra é só embanhar, tá? Embanha bem fininho. E aqui a parte do decote também, a gente vai fazer o quê? Embanha bem fininho, o máximo que você puder, de fininho, ele fica mais delicado. E aí depois a gente vai colocar o detalhe. Aí você diz assim, ah, eu não quero pôr esse detalhe não, eu quero terminar desse jeito mesmo e ficar ombro a ombro. Aí você vai pegar uma tirinha e colocar, igual você fez aqui na barra, e passar o elástico, aí prende no seu ombro, fica ombro a ombro, se caso você queira assim. Agora, do modelo que eu vou fazer é dobrar uma vez, 2 vezes, fazer a barrinha nele todo e depois a gente coloca o detalhe do nosso decote, para ficar o seu modelo exclusivo. Pronto, eu terminei. Corta todos os pedacinhos de linha. Tá, está embanhado, né? Agora a gente vai fazer o nosso detalhe do pescoço, que é do decote. E aí você, um detalhe que eu não falei, antes de cortar a blusa, tira umas tirinhas, que assim elas ficam todas inteiras. E eu tive que pegar várias assim e sair emendando até dar minha tirinha, porque eu esqueci deste detalhe. Então, antes de cortar a blusa, corta a tirinha antes e já deixa lá reservada. Então, cortou a tirinha, você vai fazer o quê? Você vai dobrar, costurar e desavessar, ou fazer desta forma aqui, que é dobrar uma vez, 2 vezes e dobrar ao meio. Eu gosto muito dessa forma de fazer, porque você faz rápido. Porém, se você dobrar e desavessar, fica mais bonito. Então, aí você escolhe, tá? Ó, dobra embaixo, dobra em cima, dobra novamente e pesponta. Dobra embaixo, dobra em cima e pesponta. Essa é um jeito de fazer. E aí você escolhe, tá? Você faz isso com uma tira grande, tá? A primeira eu vou fazer com 1,5 metro e a outra tem só 1 metro. Ó, tá vendo? Fica assim. Ou desta forma, que é dobrar, costurar e desavessar. Estou falando isso para iniciante que ainda não sabe como fazer. Esse aqui você pode fazer bem fininho. Da largura do pé, assim, ó, fica bom. Aí você faz a sua tirinha do tamanho que você quiser. Aí com o grampinho você vem e desavessa. Essa forma eu acho bem interessante também.
Aí você escolhe, tá? Deixa eu fazer por esse outro lado que está mais fácil. Aqui, ó, você vai colocando, engancha na ponta, vai puxando, e aí vai puxando e vai até desaversar. Ou pega tem um jeito mais legal de... Olha como fica o rolinho, tá vendo? Fica bonitinho. Tem esse aqui, geralmente é comprado em loja que vende zíper, armarinho, aí você consegue colocar aqui dentro e puxar de uma vez. Eu já fiz isso com ele, então ficou as duas formas. Eu já fiz a minha aqui de 1 metro, tem 1,60 m mais ou menos, ou mais, é melhor sobrar, né? Fiz assim, dobrando e desaversando esse e o outro, que é o de amarrar. Esse aqui eu vou fazer pra colocar, costurar na blusa, e esse vai ser a fitinha de amarrar. Essa eu fiz pespontado e essa eu fiz com rolinho. Fica bonitinho, né? Eu acho que com rolinho fica mais bonitinho. Mas eu preferi fazer os dois. Então, esse de rolinho, que é roletê, né, que chama, eu vou colocar na blusa. Então, vamos lá. Já fiz. Você vai aqui medir primeiro, você vai medir aqui o decote, tá? Aqui, ombro a ombro, você segura, dobra aqui ao meio. Fazendo isso, você vai dividir e marcar os pontinhos, que assim vai ficar todos por igual. Dobra aqui. Você pode marcar com uma caneta, depende do tecido que você tem aí, né? Eu vou ver se eu consigo marcar com o giz. Talvez não vá, eu acho que vai sair, então eu vou colocar mesmo com um alfinete. Aqui, um alfinete aqui. Pronto. E aqui no meio. Pronto, eu fiz isso, ficou marcado. E temos 4 partes, né? Então, em cada parte, de um alfinete a outra aqui, ou de uma marcação a outra, você vai ver quantas voltinhas você vai dar. E aí, cada parte, você vai dar as mesmas voltinhas de fitinha, tá bom? Então, deixa eu ver. Eu vou começar pela parte de trás. Vou começar aqui por trás. Corta aqui a ponta. Alfinetar. Então, começa aqui no meio. Agora, de um alfinete a outro, eu vou dividir para ver quantas voltinhas eu vou dar. Um alfinete no outro. Marco aqui, vou marcar aqui com giz o meio. E aí, daqui, ó, eu já dou mais uma dobrada, que assim eu já acho o ponto onde eu vou parar todos os outros. As outras pontinhas. Vou marcar aqui e aqui. Pronto. No meu, deu quanto? Ó, 1, 2 e 3. 3 marcas de giz, daqui até o outro alfinete. E assim você faz cada um, tá? Aí, pra você ir em cada marquinha, você vai ver quanto que você sobe de fita. Eu vou subir 12, eu vou subir 12 de fita, tá? Marquei aqui 12, venho até o ponto aqui, passo uma costurinha ou vai alfinetando. Eu acho que passar uma costurinha é mais seguro, porque o alfinete pode até cair, né?
Aqui é melhor você medir, dobrar, posiciona em cima do local que está marcado com giz e passa a costura. Dá um retrocesso. Assim vai melhor, porque ele já fica na posição certinha. Dobra aqui, coloca onde você marcou com giz. Depois você corta as linhas, tá? Olha como vai ficando. Tá vendo? Vai ficando tudo do mesmo tamanho. E assim vai até o final. Pronto, aqui eu cheguei no final, ainda sobrou, ó, tirinha. Eu não vou cortar agora não, vou cortar depois, caso eu queira aumentar alguma. Eu acho que eu consegui medir. Aí agora você vai pegar a fitinha e passar entre elas. Como se estivesse fazendo uma costura. Você coloca em um por baixo, aí vai no outro por baixo. Aí vai passando por baixo, tá vendo? Vai ficando assim, tá? Por baixo aqui, sobe. Ó, aí ela consegue ficar certinho, deixa eu ver, ó, tá vendo aqui? E aí vai até... Você tem que começar na parte da frente. Deixa eu ver se eu comecei na parte da frente. Eu acho que eu nem comecei, né? Não olhei. Deixa eu ver. É, eu comecei na frente, tá aqui, tá certo. Então, tá certo, aqui a frente. Deixa eu continuar aqui. Deixa eu ver. Essa fita aqui está na frente. E essa aqui eu vou passar... Agora eu vou indo aqui ao contrário. Agora eu estou indo ao contrário porque eu tô com a outra fita, a outra ponta. Aí tanto faz pela frente ou por trás. Você vai como se estivesse costurando. Colocar aqui, passa aqui por baixo, até chegar no final. Aí chega aqui no final, que é aqui. Chegou as duas, pronto. Pra não sair, eu já vou dar um nozinho. Uma aqui em cima da outra. Vou dar um lacinho aqui. Pronto. Aí, ó, fica assim, mas ele só vai ficar bem ajeitadinho quando você colocar no seu ombro irregular. Aí, deixa eu mostrar aqui mais perto. Olha, gente, ficou assim. Olha como fica. Se você colocar bem no seu ombro, aí você dá um lacinho e regula. A manga ficou bem bonita. Aqui falta o embanhado, daí eu vou fazer o embanhado ali. E reels eu vou colocar lá no Instagram, mini vídeo, shorts aqui também no YouTube.
E essa costura é fácil, simples e dá para todo mundo fazer. E como eu disse, não quer fazer os detalhezinhos aqui porque é um pouquinho mais demorado, faz o mesmo que eu fiz aqui na barrinha, aqui em cima, aí fica ombro a ombro. E também vai ficar bem bonito. Sem estampa talvez fique melhor do que com a estampa, mas eu gostei, achei que ficou bem interessante. E essa manga está maravilhosa, gente. Pode fazer que vocês vão adorar. Então é isso por hoje, espero que tenham gostado. Se você perguntar também do meu vestido, eu já fiz aqui no canal. Olha como ele é bem amplo, ele tem 3 Maria. É curto, ele não é comprido. E esse aqui eu achei bem legal, olha o viés dele, que legal. Eu fiz com o viés do tecido da parte estampada e ficou bem interessante. Eu vou deixar na descrição caso você queira ver, tá? Então é isso por hoje. Obrigada pela companhia até aqui. Paz, luz para todos e até o próximo vídeo. Tchau. Vou embanhar.